Para mim não há mais conhecimento se não há o respeito, se não há o zelo pelo outro, né? Pelo corpo do outro, ou pelas ideias do outro, e pela diferença. Quer dizer, e a gente aprende com a diversidade, né? Tendo uma gama de coisas diferentes que a gente aprende a trabalhar, quer dizer, que a gente aprende a viver. Então, a escola, ela é, em princípio, um espaço de diversidade, onde a diversidade tem que ser cultuada e onde a gente possa aprender através disso, né? Assim, através desse coletivo que é diferente, mas é igual. Eu acho que primeiro o professor ele precisa de trabalhar a ideia do lugar de enunciação dessas pessoas, da ancestralidade dessas pessoas. O professor ele entra em sala de aula e às vezes ele não conhece a história dos alunos dele. Então, ele precisa, primeiro, de ter interesse na história de cada um, de se dedicar um tempo no começo do ano a conhecer, a ouvir as histórias, e a turma toda ouvindo as histórias um do outro. Quando a gente se abre, quando a gente coloca e entende a dificuldade que é, às vezes, se abrir, a gente passa a respeitar o que os outros disseram, né? Muito mais. A gente passa a entender também o problema do outro e ver que, às vezes, aquilo é para ele um problema, então eu tenho que respeitar isso, enfim. Isso é uma coisa. E aí o teatro, para mim, é uma ferramenta por excelência, né? De comunhão, assim. E aí estou trabalhando especificamente com a vertente do teatro do oprimido, né, do Augusto Boal, assim, que é essa coisa do oprimido e do opressor que sempre existe, e como é que a gente lida com isso. Então, assim, eu tenho trabalhado agora nessa perspectiva de que todo professor, independente da área, deve ter um mínimo conhecimento, pelo menos do teatro do oprimido, assim, porque é uma ferramenta muito forte para a gente usar na sala de aula e muito acessível, né, muito fácil. São dinâmicas e práticas muito tranquilas e simples, e que o start ali às vezes acontece sem que a gente precise nem de ficar falando ou teorizando demais sobre determinadas questões, assim. É uma coisa que vem pelo corpo, né? Porque o professor, ele tem que tratar dessa questão. Ele tem uma sala com 50, 60 alunos, às vezes até mais, que são todos diferentes, que têm aflições diferentes, que têm problemas diferentes. Além das questões sexuais ou étnicas, tem essas outras questões também do pensamento, de tudo. Então, assim, a sala de aula é isso, né? Então o professor ele tem que estar preparado para lidar com isso sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de juízo de valor. Não cabe ao professor estabelecer juízos de valor ali, não cabe esse tipo de relação. Então isso é o mais importante, né? A gente entrar em sala de aula aberto e tranquilo para trabalhar com o outro. Todas as áreas têm que ter esse pensamento e têm que ter isso na formação do licenciando, porque ele sai da faculdade, às vezes, já cheio de preconceitos, já cheio de coisas que ele não poderia sair, assim, mas esse trabalho ele é ainda muito, muito ralo dentro das universidades.